Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Preparados para mais esse encontro? Meu time, na aula de hoje nós trabalharemos dois princípios bases do direito penal. Aliás, eu tenho certeza que vocês aí do outro lado já tiveram contato com esses dois princípios e vão tirar de letra a aula de hoje. Pedro, diga logo. Qual é o tema, o objeto da nossa aula de hoje? Nós vamos trabalhar os princípios da legalidade e anterioridade. Beleza? Legalidade e anterioridade. E para começar o nosso estudo de cara, eu vou trazer aqui para nós, na nossa tela, um conceito base. Pedro, nós vamos estudar princípios. E aqui, de fato, time, a aula não é voltada para o estudo de princípios propriamente dito. Mas vocês sabem, vocês dominam, isso é um ponto de conforto a todos, que os princípios nada mais, o princípio nada mais é do que valores fundamentais que inspiram a criação e a manutenção do sistema jurídico. E de fato é. Os princípios, como vocês sabem, nem todos estão positivados, escritos. Eles estão enraizados dentro de uma estrutura que visa justamente a manutenção do Estado Democrático de Direito, da ordem jurídica, da ordem social. E sem adentrar muito na principiologia, eu digo para vocês o seguinte: Pedro, você disse que a aula de hoje visa trabalhar o princípio da legalidade, ou reserva legal, como nós veremos adiante. E se você pudesse me trazer a principal característica principiológica do princípio da legalidade? Eu já digo para vocês de cara, meu time, o princípio da legalidade, ele efetiva a limitação do poder punitivo do Estado. Pensem comigo. Você está agora seguro na sua casa, sabedor das regras de conduta. Se você sabe exatamente, ou pelo menos deveria saber, porque o desconhecimento de lei é inexcusável, o que é comportamento criminoso ou comportamento ilícito à luz do direito penal. E você não será surpreendido por uma conduta típico-normativa se não respeitarmos o princípio da legalidade. A legalidade, então, visa uma segurança social. Ela limita o ius puniendi, o poder de punir estatal. Ai, Pedro, vamos pular essa parte de princípio. Vamos mostrar aqui como funciona na prática. Eu quero ver na prática. E aqui eu trago o princípio da legalidade. Lato sensu. E está lá esculpido no inciso 2 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. E o que diz o princípio da legalidade? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Em virtude de lei. Depois a gente vai estudar a legalidade em sentido amplo, lei em sentido amplo, lei em sentido estrito. Mas aqui, olha que bacana, e aqui serve para o direito penal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Este é o princípio da legalidade. Mas cuidado! Nós temos o princípio da legalidade estrita, voltada ao direito penal. E eu até fiz uma brincadeira aqui, que eu coloquei no slide a porta de entrada do Código Penal. Qual é a porta de entrada do Código Penal? É o artigo 1º. Todos concordam? Quando você abre o código, está lá, espraiado no artigo 1º, a seguinte redação normativa. E olha o que diz o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Olha só, meu time, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. E aqui nós temos estatuído, positivado o nosso princípio da legalidade.
No latim, nullum crime, nulla poena sine lege. Não há crime sem lei que o anterior o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Olha, e uma curiosidade muito bacana que nós temos aqui. A redação do artigo 1º do Código Penal nada mais é do que o que está materializado no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Olha o que diz a redação do artigo 5º, inciso 39, que está na tela. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então olha uma consequência que eu trago para vocês. Olha a força do princípio da legalidade do direito penal. Mesmo que tivéssemos hoje, olha o que eu vou falar. Mesmo que tivéssemos hoje revogado o artigo 1º do Código Penal, esta regra de garantia fundamental individual ainda permaneceria com escopo, com base no texto constitucional. E olha só, eu não trouxe para vocês o artigo 5º. O artigo 5º está dentro do corpo normativo dos direitos e garantias fundamentais. Vocês concordam comigo ou alguém discorda aqui na live? Não, né, time? O artigo 5º vai trazer um rol de direitos e garantias fundamentais. E o que isso nós podemos traduzir em última análise? Essas garantias fundamentais, elas têm natureza de cláusula pétrea, lá do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Logo, não podem ser objeto de emenda constitucional. Elas não podem ser modificadas, reduzidas, mitigadas. Então, ainda que tivéssemos a supressão do artigo 1º do Código Penal, remanesceria esta garantia ao princípio da legalidade, de acordo com base na nossa Carta Cidadã da Constituição Federal de 88. Beleza? Deixa eu fazer um apanhado para que também não fique dúvida. Cuidado. Quando a lei fala não há crime, nós temos que fazer uma interpretação. Uma interpretação do que o legislador quis, da main legislatoris, e do que a lei também quis, da main legis. Quando a lei diz crime, ela está dizendo crime lato sensu, infração penal. E infração penal, nós temos tanto os crimes quanto as contravenções penais. E aqui tem uma divergência doutrinária, mas quando a lei diz e nem pena sem prévia cominação legal, esta pena ela está vinculada a uma sanção penal. E esta sanção penal ela virá de uma pena punitiva, uma pena privativa de liberdade, ou de uma medida de segurança, que é tratativa, curativa. E aqui boa parte da doutrina diverge, dizendo que a medida de segurança não é propriamente uma sanção penal, mas é uma terapêutica estatal. Você tira aquela pessoa, se for hipótese de internação, pena de reclusão e internação, pena de detenção, tratamento ambulatorial. Mas você tira aquela pessoa não visando punir, não visando ressocializar. Punir não, né? Não visando ressocializar, mas sim curar daquela enfermidade, e aí sim ela possa voltar ao convívio social. Daí porque eu trouxe para vocês esse slide. E aqui você tem que tomar cuidado, não há crime. E quando você ler não há crime, você pense crime e contravenção penal, porque eu estou no gênero infração penal, do qual são espécies crime e contravenção penal. E não há pena, e aqui pena você pensa em sanção penal. Sanção penal, beleza? Tranquilo? Mais focado aqui, né? Vou até aumentar aqui, ó. Vai aumentar junto com vocês, ó. Mais focado em infração penal, tá, time?
Foquem aqui, vou até colocar em vermelho aqui, ó. Oh, meu Deus, quem sabe faz ao vivo, né? Aí eu vou colocar aqui ó, em vermelho, pra você não esquecer disso aqui, hein? Não vai me cair, ai, não há crime, então contravenção penal não precisa obedecer o princípio da legalidade. Que isso? Nós estamos a trabalhar a modalidade de infração penal, um injusto penal. Beleza? Bora. Vamos seguir então. Características do princípio da legalidade. Quais são as principais características do princípio da legalidade? E aqui eu não gosto muito, tá, time? Mas eu trouxe um slide um pouquinho mais aprofundado para que a gente consiga exaurir nesse tempo de live que é curto, para que a gente consiga exaurir a temática. E a primeira característica que eu os trago é lex prévia. O que significa isso propriamente dito, Pedro? Lex prévia. E aqui eu faço a leitura com os senhores. Trata-se do princípio da anterioridade em matéria penal. Lex prévia, prévia, é proibida, é proibido a aplicação da lei penal incriminadora a fatos praticados antes de sua vigência. Óbvio. E aqui eu explico, com isso veda-se que alguém seja punido por fato que ao tempo da ação ou omissão era considerado um indiferente penal ante a existência da lei penal incriminadora. Pensamos o seguinte, eu fico muito ansioso quando eu vou dar aula para os senhores. Eu tenho muita ansiedade. Fico querendo que a hora chegue, que o tempo passe rápido. E aí eu saio de um compromisso pensando, nossa, eu tenho aula, eu tenho live hoje com a galera do QC. E eu, para chegar mais rápido em casa, eu ultrapasso um sinal semafórico que estava com a coloração vermelha, indicando então o comando de pare. E eu avancei o sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho é crime? Você vai me responder, crime não, Pedro, é uma infração administrativa. Prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro. E se essa minha conduta for filmada, cair no Fantástico, direito penal midiático, e aí vem o direito penal simbólico, pega essa minha conduta que apareceu no Fantástico e fala assim, vamos positivar isso aqui é uma conduta humana que de fato fere os princípios mais caros da sociedade. Daí porque, não obstante os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade do direito penal, o direito penal deve se preocupar das tutelas sociais mais sensíveis, a essa conduta deve-se recair a tutela penal. E ali então eu tenho um processo legislativo que culmina na sanção do presidente e a edição então de um crime. E o preceito primário será avançar semáforo, avançar sinal semafórico vermelho. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Olha só, eu avancei o sinal vermelho, caiu no Fantástico, uma repercussão danada, deu hype na internet. Vem então uma lei e ela traz essa conduta. E o meu caso foi o hard case que gerou essa possibilidade e que gerou esse processo legislativo da lei ordinária com sanção do presidente e depois do período de vacácio ela passa a viger. Pergunta! Eu, Pedro, que dei causa a essa lei, foi o caso, eu posso me sujeitar à égide do direito penal? O Estado acusador, o Ministério Público, poderá deflagrar uma ação penal e ao final, ao cabo da instrução processual, eu ser condenado por este crime? Todo mundo grita aí do outro lado, porque vocês sabem a resposta. A resposta é não, porque pela característica da lex prévia, eu preciso de um tipo penal incriminador antecedente à minha conduta. Logo,
Se porventura nós formos trabalhar o adultério como um tipo penal que o já foi, se vier a nova positivação, só será crime de adultério os fatos praticados depois da vigência da lei, da vacácio da lei publicada. Legal? Antes, não. Claro que não, olha só. Com isso, veda-se que alguém seja punido por fato que, ao tempo da ação ou omissão, era considerado um indiferente penal, ante a inexistência de lei penal incriminando-a. Beleza? É óbvio, e aqui eu coloquei até em negrito, que de forma excepcional, admite-se a retroatividade da norma penal. Mas essa retroatividade, todo mundo aqui sabe que ela é para beneficiar o réu. Então a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E depois a gente tem, dentro aqui do que, umas aulas mais à frente, nós vamos falar de retroatividade, ultraatividade da lei penal, enfim, tem leis específicas para essa dogmática, para esse estudo. O que você tem que saber eu preciso de lei prévia. Tá ótimo? Tá tranquilo? Tá favorável? Então bora seguir. Não basta ser uma lei prévia, precisa ser uma lei escrita. E aqui, meu time, é vedado a utilização de costume para incriminação, para combinar pena. É vedada. E olha o que eu coloquei para os senhores. Como somente a lei pode criar crimes e penas, é proibido o uso do direito consuetudinário para fundamentar a punição do agente. Assim, mesmo que regras internacionais contenham mandados, ordens de criminalização, é vedado até a utilização desse costume internacional para criminalização, ou ainda que um agravamento de pena, uma causa de aumento, ou uma agravante mesmo que seja, para incriminar ou para recrudescer preceito secundário. E aqui eu finalizo com o arremate. Somente a edição de lei formal é apta a criminalizar condutas no âmbito interno, nosso âmbito nacional, direito interno. Show de bola? Seguimos ou não seguimos? Vocês vão me dando um alô. Pedro, você disse aqui, eu vou até colocar em letras garrafais, somente a lei. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu apertei F3 e não subiu. Não estou conseguindo colocar em caixa alta aqui. Deixa eu colocar então, meu time. Deixa eu colocar em vermelho. Pronto, foi. Somente lei. Mas essa lei é em sentido amplo ou essa lei é sentido estrito? Ai, Pedro, que isso? Lei em sentido amplo, lei em sentido estrito? Coloquei para os senhores aqui também. Lei em sentido amplo. E aí você pode pensar em emenda à Constituição, leis delegadas, lei ordinárias, lei complementares, medidas provisórias, resoluções, decreto legislativo. Lei em sentido amplo. Agora, lei em sentido estrito, eu tenho lei ordinária e lei complementar. Qual delas é a regra para a edição de tipo penal incriminador? A lei ordinária. A lei ordinária, estou colocando em verdinho aqui para vocês. A lei ordinária. E aí os senhores sabem do processo legislativo, se tem até um processo legislativo com quórum simplificado do que a própria lei complementar. Putz, Pedro, agora eu entendi. Lei em sentido amplo pega toda a pirâmide de Kelsen. E a lei em sentido estrito, eu fico vinculado à lei ordinária e à lei complementar. Sem novidade. Mas quem será que pode criar, editar tipo penal incriminador? E aqui, ainda que a lei não seja aqui que a aula não seja de direito constitucional, organização do Estado, processo legislativo, eu trago para os senhores, e é óbvio, porque a gente tem uma problemática mais à frente.
a competência. E a competência para edição, a competência para legislar sobre direito penal, ela é dos municípios? Ela é dos estados e do Distrito Federal? Ou ela é da União? Opa, Pedro, a resposta está aqui na tela. Tá tranquilo. É uma competência privativa da União. Até por uma questão, meu time, de unidade federativa do tratamento penal. Eu não posso, em tese, a não ser que tenha lá uma lei complementar específica para determinada situação em determinado estado. Aí pode haver delegação por lei complementar. Mas aqui, a grosso modo. E será que o crime de furto pode ser crime em São Paulo e não ser crime na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro? Não. Eu tenho que dar um tratamento uniforme para a diplomação penal em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Daí porque lá no artigo 21, dentro das competências privativas da União, está lá logo no inciso 1 a hipótese de atuação legislativa privativa para a edição de lei penal. Lei penal, olha aí. Competência privativa da União. Beleza? Pedro, vou voltar aqui. Você disse que lei ordinária e lei complementar vão ser os instrumentos legislativos pelos quais se dá, em tese, o direito penal. Você colocou em lei em sentido amplo, aqui ó, vou colocar em uma outra coloração, a medida provisória. Medida provisória pode criar, pode legislar sobre direito penal? E olha aqui o slide que eu coloquei para os senhores. Somente lei em sentido estrito, emanada do poder legislativo, pode criar tipos penais e combinar penas. Assim, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito penal. E não sou eu que digo isso. É o texto constitucional. Do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria 1 relativa, a linha B, a direito penal, processo penal e processo civil. Ai, Pedro, quer dizer então que se cair na minha prova, e tá caindo muito meu time. É que agora eles pararam um pouco, mas teve uma hora que isso daí era arroz de festa. Quer dizer então que se cair na minha prova que medida provisória não pode tratar de direito penal, eu tenho que colocar que tá certa? Medida provisória não pode tratar sobre direito penal. Eu tenho que colocar como assertiva certa? Cuidado. E aqui é uma flexibilização muito da atuação do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver? Aqui vocês não erram mais. Fiz um quadrinho aqui e desenhei. Medida provisória. Primeiro cenário aqui em cima. Tá vendo aqui em cima? Incriminadora. Cria crime. Cria infração penal. Medida provisória pode criar crime? Não. Olha a nossa vedação constitucional lá do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Não pode. Mas cuidado! A medida penal, ela pode tratar a medida penal, perdão. Olha eu na live doido. A medida provisória, ela pode tratar sobre a temática direito penal. Desde que ela não institua, não crie crimes. Mas sim traga a causa de exclusão de punibilidade, exclusão de ilicitude. E olha o que eu coloquei para vocês aqui no quadro. Pode versar sobre direito penal, pois não é incriminadora. Um exemplo que eu trago é MP 417/2008, que quando nós tivemos a alteração do Estatuto do Desarmamento, nós tivemos uma dilação do prazo para regularização da posse de arma de fogo que estava em situação irregular. E ali você não trazia uma tipificação penal.
Ali você não trazia um tipo penal ou um preceito penal, uma conduta que fosse mais gravosa ao réu. Pelo contrário, às avessas, ao inverso. Eu trazia uma excludente favorável ao réu. Então, cuidado, quando vocês pensarem em medida provisória, vocês só tem que pensar, ela criou tipo penal? Não pode. Ela trabalhou alguma temática não incriminadora? Trabalhou alguma temática não incriminadora? Show, pode. Beleza? Então, cuidado, grave isso aqui, ó. Coloquei aqui com bastante um cuidado gigante aqui para você, tá? Guarda isso no fundo do seu coração. No fundo do seu coração. Fechou? Alguma dúvida aqui, galera? Dá para seguir, né? Aqui tá tranquilo. Eu disse para vocês, então, por enquanto, lei prévia. Não basta ser lei prévia, tem que ser lei escrita. Depois eu vou colocar um quadrinho. Não basta ser lei prévia e escrita. Tem que ser lei certa, lei estrita. Ó, o princípio da legalidade proíbe o uso da analogia em Malam partem. Se o fato não tiver sido expressamente previsto pelo legislador, não cabe ao intérprete utilizar a analogia em prejuízo do agente. As elementares normativas de um tipo penal devem ser categóricas, objetivas. E ao intérprete, ao aplicador da lei penal, a quem exerce o poder jurisdicional de dizer e aplicar o direito, em última análise o juiz de direito, não cabe a ele fazer uma interpretação em Malam partem, uma interpretação extensiva em direito penal. Porque ofende o princípio da legalidade. Ali deve-se obediência à técnica utilizada pelo legislador. Tranquilo? Pedro, lei certa, lei prévia, lei escrita. E o que é esse tal de lex certa, lei certa? Gente, isso aqui é o mais clássico. O princípio da taxatividade em matéria penal. O tipo penal ele deve ser claro e preciso, a fim de que seja fácil o entendimento pela população. E a lei de abuso de autoridade, ela tem uma série de generalidades, imperfeições. Então, quando você estiver diante de um tipo penal, e você, cidadão homem médio, comum da sociedade, abrir o código e você ler o tipo penal, você consegue entender o que você não pode fazer. A norma proibitiva tem que ficar claro. Não pode ser uma lei imprecisa. Demorar tempo demasiado. Contribuir, subtrair ou desviar importância significativa. O que é significativo? O que é razoável? Se você começa a trazer um tipo penal repleto de imperfeições, generalidades, eu tenho arbítrio do Estado. Tanto no órgão acusador, Ministério Público, quanto no órgão julgador, Poder Judiciário. Então eu preciso ter uma lei certa e eu preciso ter uma lei clara, uma lei precisa, para que eu, como réu dentro de uma ação penal, consiga saber, antes do crime, o que era ilícito, o que me era proibido fazer, e, dentro ainda de uma ação penal, que eu consiga me defender, que eu saiba exatamente o que era conduta proibitiva. Porque se eu tenho generalidades, se eu tenho imprecisões, eu tenho tipos penais abertos. E tipo penal aberto gera arbítrio. Gera imoderação dos órgãos da justiça. Tranquilo? Então é claro, é vedada a criação de tipos penais vagos e imprecisos.
Pedro, se você pudesse, em linhas gerais, e aqui eu vou escrever com os senhores. Eu vou fazer isso aqui, não costumo fazer, mas só para acabar. E a gente vai fazer junto aqui. Estou fazendo agora, quem sabe faz ao vivo. Eu vou colocar as características. Eu tenho uma lei estrita. E o que significa lei estrita, meu time? Vamos lá, sem olhar o slide. O que é lei estrita? É proibida analogia contra o réu. Eu não estou fazendo a ordem que eu estou fazendo como eu lembro. Beleza. Eu preciso, não basta uma lei estrita, fazer uma análise estrita, uma análise legalista. Eu preciso de uma lei escrita. E o que é? E como eu definiria essa lei escrita? É óbvio, é proibido. O que é proibido? A título de hermenêutica ou de impulso para a criação de tipo penal, para definição de tipo penal. É proibido o costume incriminador. Eu preciso que haja pelo Congresso Nacional, pelos seus legitimados ativos, o impulso de um processo legislativo para a edição de uma lei ordinária. E dentro do nosso sistema bicameral, quer iniciativa do Congresso, quer iniciativa do Senado ou da Câmara, a depender, eu tenho essa dupla revisão com as comissões temáticas, com a Comissão de Constituição e Justiça, ao final votação em plenário nas duas casas e depois a sanção do presidente. Eu preciso do processo legislativo que culminará na edição de uma lei escrita. E essa lei, gente, não basta ser escrita. Ela precisa ser uma lei certa. Acabamos de ver o que seria uma lei certa. É vedado, é proibido a criação de tipos penais vagos e imprecisos. E falta uma lei escrita, lei estrita, lei certa e a principal lei prévia. Lei prévia é proibida. Como que nós podemos definir isso aqui, gente? É proibida a aplicação. Gente, tô com o teclado novo, tá horrível. É proibida a aplicação da lei penal incriminadora a fato. A fato o que, meu time? Não considerado crime. Eu vou ter que reduzir um pouquinho aqui. Deixa eu reduzir, senão não vai caber. Pera aí. Vou colocar 24. É proibida a aplicação da lei penal incriminadora a fato não considerado crime praticado antes de sua vigência. Tranquilo? As 4 principais características do princípio da legalidade e da anterioridade. Gente, ficou claro esses pontos que nós trabalhamos? E se eu pudesse colocar para vocês o coração da nossa matéria, eu pensaria o seguinte: quando eu penso em princípio da legalidade do direito penal, ele é tão forte, que ele é um princípio que está escrito na Constituição Federal, lá no inciso 39 do artigo 5º, que vai tratar das garantias individuais. Não vai, gente? A gente não colocou isso nos slides? Direitos e garantias fundamentais individuais? Logo, ele tem força de cláusula pétrea. E pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, não pode ser objeto de emenda constitucional. Ele não pode ser suprimido. Logo, mesmo que saia do Código Penal, ele não sairá
da nossa vida. Permanecerá no nosso Estado Democrático de Direito por força do texto constitucional. Este é a força do princípio da legalidade. Quando a lei fala em crime, não confunda, não deixe de lado as contravenções penais. Leia, quando você ler crime, leia infração penal. Infração penal é crime mais contravenção penal. Quando eu pensar em sanção penal, pena, aqui vai ser a sanção penal, reclusão, detenção, prisão simples. Então, quando você pensar em pena, pense em preceito secundário mesmo. Pense em preceito secundário. Ótimo. Medida provisória. Pode trabalhar direito penal? Essa aqui você tem que gravar. Essa você tem que gravar. Socorro Deus. Medida provisória. Pode versar sobre direito penal? Pode. Pode. Desde que não crie infração penal, desde que não crie nenhuma situação que agrave o cenário do acusado, do réu. Mas se for para beneficiá-lo, se for trazer uma causa de exclusão de ilicitude, uma exclusão de punibilidade, pode. A MP pode. Lembrar lá da MP 417 de 2008 do Estatuto do Desarmamento. Beleza? O que mais que eu queria comentar com vocês? Hoje a aula é um pouquinho mais rápida mesmo, porque eu só vou trabalhar esses dois princípios. E quando nós formos avançando no estudo da matéria, nós vamos retomando, e principalmente quando a gente for fazer eficácia da lei penal no tempo, no espaço, a gente acaba retomando um pouco o princípio da anterioridade. Mas eu acredito que pelo que vocês falaram aqui, pela participação, nós exaurimos a temática. E se eu perguntasse para você agora, que você já desligou tudo, de quem é a competência privativa para legislar? Você vai me falar, Pedro, é a União, já sei. E a União, por qual instrumento normativo? Lei ordinária é a regra. A União, para ter unidade penal na República Federativa do Brasil. E a lei ordinária demanda um quórum mais simples do que a lei complementar. Fechou? Olha só, aulaça, hein? Aulaça. Eu fico com vocês no nosso próximo encontro. Foi uma honra participar dessa live com vocês. E até o nosso próximo encontro, meu time. Um abraço. Bons estudos, não parem.